Os membros do G7 estão a ponderar o uso de ativos russos congelados para financiar a compra de armas destinadas à Ucrânia. Poderão ser aproveitados os lucros ou juros obtidos para conceder empréstimos a Kiev. Serão ao todo 300 mil milhões de dólares, segundo o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. A maioria dos ativos congelados está na União Europeia, cerca de 200 mil milhões de euros. Well, the principle is a simple one, which is that there are frozen Russian assets in the UK, in Europe and elsewhere, and we should be finding ways of using those assets to help Ukraine in its defence of this appalling, illegal Russian invasion. It's quite obvious to me that one day Russia will have to pay reparations for this illegal invasion, and so we should use those assets in the meantime. But it's important we try and get agreement amongst allies about the right way to do that. À mesa estiveram os ministros dos negócios estrangeiros das 7 nações mais industrializadas do mundo. A eles juntaram-se o secretário-geral da NATO e o chefe da diplomacia europeia, que pediram mais rapidez no envio de armas à Ucrânia. A reunião na ilha de Capri, em Itália, termina esta sexta-feira. O chefe da operação grega Aspides vai pedir a Bruxelas o reforço dos meios que operam na região do Mar Vermelho. Esta missão naval da União Europeia foi lançada em fevereiro. O objetivo é proteger os navios comerciais dos ataques dos rebeldes Houthis alinhados com o Irão. A chefia da operação diz à Euronews que o raio de ação é muito grande e não pode ser coberto com os meios existentes. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαπιστώσει μια σχετική σταθεροποίηση της πτώσης του όγκου των πλοίων που περνάνε από την περιοχή. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο ακόμα για να δούμε και να έχουμε πιο αξιόλογα συμπεράσματα, αλλά νομίζουμε ότι επειδή το κάθε πλοίο μπορεί να συνοδεύσει συγκεκριμένο αριθμό εμπορικών πλοίων, εάν ήταν μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός, θα μπορούσαμε να συνοδεύουμε περισσότερα πλοία και άρα θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε μια επανάκαμψη της ναυτιλιακής κίνησης μέσα από αυτά τα στενά. As 4 fragatas da missão patrulham uma vasta área. Vai desde o sul do Mar Vermelho até ao noroeste do Oceano Índico. É um espaço quase 2 vezes maior do que a União Europeia. Em 79 navios, nenhum foi atacado. Δεν υπάρχει εξαίρεση κανενός πλοίου. Σαφώς, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούμε να δίνουμε μια προτεραιότητα στα πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων, είτε σημαίας, είτε αν το πλήρωμα είναι ευρωπαϊκό κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής ο όγκος των πλοίων που μας έχουν ζητήσει και η διαθεσιμότητα των μέσων είναι τέτοια που δεν αρνηθήκαμε σε κανένα πλοίο μέχρι στιγμής προστασία. Αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της διαδικασίας, νομίζουμε ότι αναπτύσσουμε κάποιες καλύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης με την ναυτιλιακή κοινότητα και με βάση το γεγονός κιόλας ότι έχουμε ήδη συνοδεύσει με πολύ κοντινή προστασία, το close protection που λέμε, ήδη 79 πλοία και κανένα από αυτό δεν προσευλήθη, σημαίνει ότι έχουμε καλά ποσοστά και θετικά αποτελέσματα. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι αποτελεί ένα κίνητρο για να αρχίσουν να εμπιστεύονται σιγά σιγά να επανέλθουν σε αυτή την ναυτιλιακή οδό που είναι κρίσιμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. A nova frente que se abriu no Médio Oriente entre Israel e o Irão não parece afetar a operação Aspides, mas a situação continua a ser acompanhada de perto. Η διάρκεια της ευρωπαϊκής αποστολής είναι ένας χρόνος. Στη συνέχεια θα εκτιμηθούν οι συνθήκες για να αποφασιστεί αν θα ανανεωθεί η θητεία της. Από το αρχηγείο της επιχείρησης Ασπίδες στη Λάρισα, Φέη Δουλγκέρη για το Euronews. Ainda é muito cedo para dizer qual o papel que Mário Draghi poderá ter na futura União Europeia, mas uma coisa parece certa. Muitos pensam que o discurso de terça-feira em La Hulpe mostrou a disponibilidade do antigo primeiro-ministro italiano e ex-líder do Banco Central Europeu para assumir um dos mais altos cargos da UE. As palavras sobre o futuro da Europa e a necessidade de mudanças radicais para se manter competitiva foram elogiadas por muitos, não só em Itália, como também fora do país. Em Itália, mais de 1000 pessoas assinaram um manifesto que apela à aprovação da candidatura de Draghi a presidente da Comissão Europeia. Sosteniamo Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea perché vogliamo un'Europa più forte, più unita e più autorevole. Per ragioni di tipo internazionale penso alle drammatiche contingenze che stiamo attraversando con l'invasione dell'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Per ragioni di tipo europeo l'Unione Europea è di fronte a delle grandi sfide che possono essere vinte solo se saprà essere più unita. E per ragioni di tipo nazionale
I partiti che hanno sostenuto il governo Draghi devono dirci come si collocherebbero di fronte a un'ipotesi di Mario Draghi candidato alla presidenza della Commissione Europea. A popular receita custo que custar, que salvou a zona euro e que foi útil quando foi chamado a salvar a Itália, tornando-se primeiro-ministro, pode ajudar a Europa a enfrentar os enormes desafios que surgiram nos últimos anos, dizem os apoiantes. Questa è una sfida ancora più grande, perché in fondo la sfida del whatever it takes era una sfida che in prima approssimazione coinvolgeva degli strumenti che lui controllava come governatore presidente della Banca Centrale Europea. Da un lato è un grande tecnico, quindi capisce la natura dei problemi che abbiamo di fronte, dall'altro è anche un bravo politico però, perché molti tecnici a volte non hanno quella sensibilità politica. Mas o que pensam os italianos do potencial papel de Draghi como presidente da Comissão Europeia? La Meloni l'accetterà volentieri questa candidatura e è a beneficio sia suo che dell'Italia stessa. Alguns não se importam com o facto de ele não ter filiação política, enquanto outros pensam que não é uma vantagem. Lui è un tecnico in effetti e quando compaiono i tecnici chiaramente vanno dalla parte che gli fa comodo. I governi tecnici in Italia erano i migliori e quelli che hanno funzionato meglio, perciò penso anche come Presidente della Commissione Europea potrebbe funzionare. Apesar de se mostrar uma líder mais moderada, continuando o percurso político de Draghi na Europa, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni ainda não fez quaisquer comentários sobre a potencial candidatura. Os conservadores no poder na Croácia ganharam uma eleição parlamentar muito contestada, mas sem uma maioria precisarão do apoio da extrema-direita para permanecer no poder. A União Democrática, liderado pelo primeiro-ministro Andrej Plenković, conquistou 60 dos 151 assentos no Parlamento. No discurso de vitória, Plenković disse que o partido vai começar o difícil processo de negociações para reunir uma maioria parlamentar para formar um terceiro governo. Čvrste političke stabilnosti, odmah što prije formiranje nove parlamentarne većine i konstituiranje Hrvatskog sabora i formiranje nove vlade, jer samo na taj način u ovako zahtjevnim i bitno izmijenjenim geopolitičkim okolnostima u kojima se svijet, Europa i Hrvatska nalazi, možemo zajamčiti kvalitetnu budućnost i u socijalnom i u gospodarskom smislu za hrvatske građane. Já a coligação de centro-esquerda, encabeçada pelo Partido Social Democrata e liderada de forma informal pelo presidente Zoran Milanović, conseguiu 41 mandatos. Ovi rezultati sigurno nisu onakvi kakve smo svi mi priželjkivali. Ali isto tako, ovi rezultati su pokazali da 2/3 građanki i građana Hrvatske želi promjenu. 2/3 hrvatskih ljudi nije zadovoljno sa onime što se u Hrvatskoj događa, što u Hrvatskoj vide. O Partido Nacionalista de Direita, Movimento Patriótico, ficou em terceiro lugar com 14 assentos e poderá ter um papel decisivo na formação de um governo. A eleição, que registrou uma participação recorde de 60% dos eleitores, seguiu uma campanha centrada na rivalidade entre o presidente e o primeiro-ministro. As forças russas retiraram-se da região do Azerbaijão de Nagorno-Karabakh, onde têm estado estacionadas para garantir a paz desde o fim da guerra em 2020. O porta-voz do Kremlin e o chefe da política externa da administração presidencial do Azerbaijão confirmaram a retirada que terá sido acordada entre os dois países. No entanto, o motivo ainda não é conhecido. No ano passado, o Azerbaijão recuperou o controle total desta região. Até então, as tarefas dos soldados russos em Nagorno-Karabakh incluíam assegurar a livre passagem na única estrada que liga a região à Arménia. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente polaco na Trump Tower, em Nova Iorque, na quarta-feira. Os dois discutiram a guerra na Ucrânia, bem como os esforços de Duda no sentido de convencer os aliados a aumentar as despesas de defesa dos membros da NATO. Love you. And that's not an easy thing to accomplish, but he's done a fantastic job and he's my friend. And we had 4 great years together. 4 great years. So that's true. We may have to do it again. O presidente polaco descreveu a reunião de 2 horas e meia com Trump como amigável. Duda sempre apoiou a Ucrânia depois da invasão russa e tem encorajado Washington a fornecer mais ajuda a Kiev.
O político está em Nova Iorque para participar em reuniões das Nações Unidas, tendo sido o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Trump nas semanas que se seguiram à sua nomeação para o cargo de candidato presidencial republicano. O Parlamento sueco aprovou uma lei na quarta-feira que reduz de 18 para 16 anos a idade necessária para que as pessoas possam mudar legalmente de género. Os menores de 18 anos vão continuar a precisar da aprovação de um tutor, um médico e do Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar. No entanto, não será mais necessário um diagnóstico de disforia de género definido como um sofrimento psicológico sentido por aqueles cuja expressão de género não corresponde à identidade de género. Outros países europeus, incluindo Portugal, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Espanha, já dispõem de legislação semelhante. Esta é a fotografia que venceu a edição de 2024 do prémio da World Press Photo. Retrata uma mulher palestiniana a abraçar o corpo da sobrinha de 5 anos, que está morta. O autor é o fotógrafo palestiniano da Reuters, Mohamed Salem. A foto foi tirada a 17 de outubro de 2023 no Hospital Nasser em Khan Yunis, no sul de Gaza. The jury was deeply moved by how this image evokes an emotional reflection in every viewer. Composed with care and respect, it offers at once a metaphorical and literal glimpse into unimaginable loss. A menina foi morta juntamente com a mãe e a irmã. Um míssil israelita atingiu a casa onde viviam. O fotógrafo fala de um momento poderoso e triste. Diz que lhe chamou a atenção porque a mulher se recusava a largar o corpo da criança.